uma série de indicadores, dados importantes saindo nos Estados Unidos, movimentando o mercado e trazendo expectativas, né, sobre condução da política monetária, alguns deles trazendo até uma percepção de que o Federal Reserve está tendo um caminho, né, um pouco mais tortuoso aí pela frente. Queria entender um pouco da sua visão sobre esse cenário todo, principalmente quando a gente fala de uma economia bastante robusta, bastante forte, que não dá nenhum tipo de sinal de desaceleração. Como que está a sua percepção a respeito desse cenário econômico nos Estados Unidos? E claro, né, quanto disso continua pesando ou pode continuar pesando na dinâmica da condução da política monetária por parte do Banco Central? A grande questão é que nós temos uma economia ainda aquecida, mesmo com a alta mais intensa de juros da história, na verdade, né? Não se chegou ao nível tão alto quanto outros ciclos de aumento dos juros, mas o ritmo de crescimento foi muito acelerado. E mesmo assim a gente vê uma economia americana resiliente. E eu acho que muito disso vem de uma política expansionista, que seria contrária à política monetária, a política expansionista fiscal, que é gastos públicos atingindo os maiores níveis da história americana, com déficits gigantescos, o que acaba gerando aí uma pressão pelo crescimento, né? Então a gente tem, de uma certa forma, autoridades fiscais e monetárias com posições contrárias, enquanto no fiscal a gente tem o pé no acelerador, no monetário a gente tem o pé no freio completamente. E isso tem produzido um resultado de uma desaceleração muito leve da economia e não se alcançou ainda o objetivo de inflação aqui por parte do Fed. A grande dúvida é se, diante desse cenário, o Fed manterá uma política restritiva, não precisa nem necessariamente aumentar juros, mas manter esses juros altos por mais tempo. Se diminuiu, a partir dos últimos dados, né, que vieram acima do esperado, a expectativa de redução já na próxima reunião. Mas, né, o Fed continua dizendo que busca, sim, um corte de pelo menos 3, né, diminuições nas próximas reuniões, e o mercado está esperando para ver. Muita gente no mercado acredita que nós vamos ter uma inflação mais alta na margem por mais tempo e que o Fed, mesmo assim, vai manter essa ideia de baixar os juros. Isso tem sido algo positivo para o mercado, que segue subindo, né? Enquanto no mercado brasileiro a gente tem uma movimentação mais lateral de bolsa ou até uma queda, no mercado americano a gente tem uma forte alta em 2024. O S&P já subiu mais de 11%, enquanto a bolsa brasileira dolarizada caiu por volta de 7%. Então eu não vejo uma mudança ainda nesse otimismo. Não podemos esquecer também que nós temos eleições neste ano, sempre há uma pressão, sempre há uma interferência política, apesar do Fed dizer que não, né? Nesse processo de política monetária, como é comum. Então eu não vejo muitos incentivos para o Fed mudar essa direção e manter um aperto monetário, apesar dessa atividade econômica mais forte e dessa inflação que teima em não se dirigir para a meta. Rucho, Paula Moraes falando contigo agora, obrigada por estar aqui com a gente. Inclusive, né, olhando diante deste cenário todo que você pontuou aqui para a gente está vendo uma pressão muito forte do dólar, né, em alta ali em relação a várias moedas. Esse movimento pode continuar neste cenário? Qual o impacto que você vê de fato, né, no mundo como um todo e para o Brasil também especificamente? Há uma valorização do dólar em relação a outras moedas, mas no Brasil isso foi mais forte nos últimos dias, e eu acho que nesse caso específico eu vejo um problema interno no Brasil. A gente tem sistematicamente o governo dando declarações contrárias ao próprio mercado, a gente tem intervenções nas empresas, né? Os casos mais notáveis são da Petrobras e da Vale, que nem é uma empresa controlada pelo Estado. Nós observamos na segunda-feira o ministro da Energia falando que
O presidente está preocupado com os preços não só dos combustíveis, da energia, mas também dos alimentos, sugerindo algum tipo de controle de preços. A gente vê as expectativas para as contas públicas piorando. Então, eu creio que o mercado começa a acordar para uma situação em que o governo fala bastante, mas não entrega, né? O Haddad, principalmente, é o representante, supostamente, dessa ala mais responsável do ponto de vista fiscal, falando muito, mas não entregando através de algumas medidas que são contrárias ao crescimento econômico, como, por exemplo, o aumento dos impostos, né? Que é algo negativo para a economia, apesar de ser positivo para o fechamento das contas públicas, pelo menos um 0 a 0, que seria o alvo do governo. Então, eu vejo que o mercado vai perdendo, o mercado brasileiro vai perdendo aí essa flexibilidade em relação ao governo. A gente está vendo investidores estrangeiros retirando dezenas de bilhões de reais da Bolsa, principalmente. Há uma dúvida em relação à manutenção de uma política monetária no Brasil que seja condizente com a realidade, que não tenha algum dedo político, né? Não podemos esquecer que o Campos Neto deve sair aí no final do ano. Então, acho que essas preocupações em relação à economia brasileira vão se acumulando e isso acaba refletindo no câmbio, né? E eu não vejo uma mudança nisso. Inclusive, eu creio que há um risco pairando no ar, não parece ser um risco imediato. A gente nunca sabe, né, quando uma crise global inicia, às vezes ela inicia no momento que as pessoas estão mais otimistas com a situação, como tem acontecido aqui nos Estados Unidos, né, um otimismo muito grande, depois de algum pessimismo em meados do ano passado, que foi mais intenso. Então, eu vejo que o maior risco no Brasil é nós termos algum choque, né, seja advindo aí de algum problema econômico, seja advindo de alguma questão geopolítica, que iria catalisar uma corrida para as montanhas. No caso brasileiro, seria a busca pelo dólar, né? Então, acho que esse é o risco que paira no ar. Um risco que já está ficando mais evidente é o risco do próprio governo brasileiro, que tem falado muito, mas não tem entregado, né? São muitos impactos, né? Inclusive, você comentou aí sobre essa percepção, né? Essa preocupação com essa questão da energia, é o que eu queria falar, né? A gente já viu isso acontecer no passado. É a volta ao passado, de fato, Ruschel, brasileiro voltando a ficar preocupado, igual foi no governo da ex-presidente Dilma Rousseff? A gente vê medidas, ou pelo menos falas que lembram muito a época de Dilma, né? Essa questão de querer controlar preços, que o ministro da Energia apresentou, essa sugestão de que juros estão muito altos e que devem ser baixados na canetada, que foi uma coisa que a Dilma fez. Então, isso tudo remete, né, a um passado que não foi muito glorioso para o Brasil. Na verdade, produziu a maior crise que o país já vivenciou na sua história. 2 anos seguidos com um PIB perto de 4% negativo, que no final das contas produziu a avalanche política que levou ao impeachment. E, para falar a verdade, o Brasil não se recuperou daquilo. Porque se nós olharmos para o Ibovespa dolarizado, o Ibovespa ainda precisa subir 80% para alcançar as máximas, né, pré-crise da Dilma. Então, o cenário ele é bastante complicado para o Brasil. A gente tem um nó político, né, um governo que claramente se apresenta como inimigo do mercado, apesar do Haddad né, ser um contraponto, se colocar ali como good cop, né, o Lula bad cop, o Haddad good cop. Mas a verdade é que não é um governo pró-mercado. As medidas não foram piores porque houve uma contenção por parte do Congresso, e o Congresso tem agido, né, com uma contenção de políticas mais responsáveis no fiscal, mas isso não é o suficiente para trazer um otimismo, né, para trazer capitais de fato, para trazer um novo ciclo de crescimento para o Brasil. Então, a gente não vai ficar muito tempo no mercado contente com o poderia ser pior, né? O poderia ser pior não é o suficiente para trazer muito investimento. Bom, sempre muito boa análise, Ruschel. Prazer falar contigo. Quero agradecer o seu tempo. Muito obrigada. Volte sempre. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer. Um grande abraço. Até mais. Conversamos com o Leandro.